Que a paz de Cristo Jesus te alcance onde você estiver. Estamos chegando para mais um editorial, mais um vídeo aqui pelo canal Apocalipse Now. Neste vídeo, nós estaremos trabalhando a visão do capítulo 10 do profeta Ezequiel. Ezequiel foi o profeta dos OVNIs, o profeta dos discos voadores, dentro do capítulo 1, e no capítulo de número 10 ele aborda também essa questão. Neste capítulo 10, ele vai trabalhar a questão dos querubins, a visão que ele teve sobre os querubins. Nos dicionários, e eu não quero comprometer ninguém aqui, aborda que querubim é um anjo de 6 asas. Essa definição está totalmente errada. É uma explicação que vem dentro do senso comum. A palavra querubim vem de um termo hebraico chamado querub e significa tirados do fogo ou queimados do fogo. Isso significa que tudo que for queimado do fogo ou tirado do fogo, no contexto do conteúdo, significa querubim. Então nós vamos trabalhar esse conteúdo para vermos o que tem de misterioso, e nós queremos tirar os mistérios que existem dentro deste capítulo 10 do livro do profeta Ezequiel. Antes de adentrarmos ao conteúdo, eu vou te pedir que, se você não for inscrito nesse canal, se inscreve aí no nosso canal, nos ajude, é de graça, não te custa nada, mas para nós vai ser muito relevante. Então se inscreva no nosso canal, deixe também o seu like, porque o seu like vai contribuir muito para que o YouTube entenda que este vídeo é relevante. Acione as notificações e compartilhe o máximo que você puder. Tudo bem? Então, vamos trabalhar o conteúdo do capítulo 10 do profeta Ezequiel. Isto vai mexer com a tua espiritualidade e vai edificar com toda certeza a tua vida. Então, o profeta começa dizendo assim: depois olhei, e eis que no firmamento, que estava por cima da cabeça dos querubins, apareceu sobre eles uma como pedra de safira, semelhante à forma de um trono. Então Ezequiel, ele está abordando aqui, ele vem de uma visão dos homens do capítulo 9, que estava com as armas destruidoras na mão. Nós não vamos trabalhar esse capítulo agora, você pode ver um vídeo que existe no nosso canal sobre este conteúdo. E no contexto desse assunto, ele diz que após esta visão, ele diz depois olhei. Depois de quê? Depois que foi concluída a visão do capítulo 9. Ele olhou e ele observou a parte mais alta dos querubins. Ele está dizendo que é querubins, embora a definição que existe dentro dos dicionários, eu quero dizer aqui que está totalmente errada. Pois bem, ele diz que por cima do trono, na parte superior, apareceu uma poltrona, como se fosse um trono. Então ele está observando a parte mais alta do querubim e ele está observando que na parte mais alta tem um trono. Esse trono é uma poltrona. Claro que essa poltrona é para alguém se sentar, é natural isso aí, tá bom? E ele começa a ouvir a conversa que existe entre os seres que estavam no querubim. Esta é a verdade que o capítulo 10 está nos transmitindo. Ele diz assim: e falou ao homem vestido de linho, dizendo: vai por entre as rodas, até debaixo do querubim, e enche as tuas mãos de brasas acesas dentre os querubins, e espalha-as sobre a cidade. E ele entrou à minha vista. Esta visão, meu amado, é uma visão literal. Ele está tendo uma visão literal do que é os querubins. E por que nós falamos que essa visão é literal? Porque ela vai remeter no contexto remoto ao Apocalipse. Esta questão de brasas acesas, vai por entre os querubins e enche as tuas mãos de brasas acesas e espalha sobre a cidade, é uma visão escatológica. É uma visão de algo que ainda não ocorreu, não aconteceu. Isso aqui não aconteceu. O que eu posso dizer nesse sentido aqui é que a visão é real e Ezequiel está vendo em tempo real o que está ocorrendo. Então, eu posso conjecturar aqui que Ezequiel foi levado no tempo e no espaço para o final dos tempos, quando estiver ocorrendo o Apocalipse,
que a Bíblia Sagrada menciona, escrita pelo apóstolo João. Ele observa que a ordem foi dada por um tal homem vestido de linho, e aquela outra pessoa que recebeu a ordem, ele vai por baixo dos querubins para encher as suas mãos de brasas. Essas brasas também não são brasas como nós imaginamos. E os querubins estavam ao lado direito da casa, quando entrou aquele homem e uma nuvem encheu o átrio interior. Esta nuvem que está falando aqui é fumaça. Então o átrio foi cheio de fumaça. Esta palavra fumaça vai estar sendo derivada de uma outra palavra hebraica chamada Shekinah. Shekinah significa glória, glória visível, glória que se vê. E Shekinah também significa fumaça. É disso que o profeta está falando. É isso que ele está vendo, é isso que ele está observando e é disso que ele está falando também. Então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim, indo para a entrada da casa. Encheu-se a casa de uma nuvem e o átrio encheu do resplendor da glória do Senhor. Esse encheu aqui é o que eu estou falando para vocês. É fumaça que foi liberada pelo suposto querubim que Ezequiel chama de querubim. Então, ele libera uma fumaça, ele libera uma nuvem forte de fumaça e Ezequiel observa tudo o que está acontecendo, tudo o que está ocorrendo nesse contexto, nesse conteúdo. O verso 4 já nos diz: então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim, indo para a entrada da casa, e encheu-se a casa de uma nuvem, e o átrio se encheu do resplendor da glória do Senhor. Veja que ele está referindo-se àquilo que ele está contemplando, aquilo que ele está vendo. E o que ele está vendo é a manifestação da glória do Senhor, que essa glória do Senhor nada mais é do que fumaça. É a palavra Shekinah e o que significa, como já abordamos, como estamos trabalhando aqui esse conteúdo. Agora veja o verso 5. E o ruído das asas dos querubins se ouviu até o átrio exterior, como a voz do Deus Todo-Poderoso quando fala. Isso significa, neste versículo, que os querubins faziam um barulho ensurdecedor. Veja, os querubins faziam um barulho ensurdecedor. Isto é abordado também nos outros capítulos do livro do profeta Ezequiel, e o profeta vai trazer uma ideia dizendo que era uma asa batendo uma na outra, coisa que não tem contextualização para afirmar essa questão de asa batendo. Nada mais é do que algo que foi acionado, que o profeta entende que é uma asa batendo uma na outra. Veja, meu amado, Ezequiel está fazendo o trabalho de um repórter. Ele está apenas relatando aquilo que ele está vendo, aquilo que ele está contemplando. E aquilo que ele está contemplando é o que ele passa para frente, é o que ele vai relatar posteriormente quando ele for escrever o seu livro ou os seus relatos. Então você está contemplando que esse querubim ele solta fumaça, que esse querubim tem na parte superior dele um trono, e na parte superior dele, e onde está esse trono, tem uma pessoa sentada. É só você contemplar o contexto do capítulo 1, porque tem uma pessoa sentada sobre o querubim, e Ezequiel diz que era na semelhança de um homem. Pois bem, ele está abordando essa questão. Vamos em frente aqui. Sucedeu, pois, que, dando ele ordem ao homem vestido de linho, dizendo, toma fogo dentre as rodas, dentre os querubins, ele entrou e parou junto às rodas. Então veja que esse querubim, ele tem rodas, ele tem asas, ele solta fumaça, ele manifesta a glória com grande Shekinah de fumaça, que Shekinah, como eu mencionei, já significa fumaça. É um querubim muito misterioso, não é? Você concorda comigo? Deixa aí nos comentários se o querubim é misterioso, com essas características que nós estamos abordando aqui dentro do capítulo 10 do profeta Ezequiel. Sucedeu, pois, que, dando ele ordem ao homem vestido de linho, dizendo, toma fogo dentre as rodas, dentre os querubins, ele entrou e parou junto às rodas. Verso 7.
Então estendeu um querubim a sua mão dentre os querubins para o fogo que estava entre os querubins, e tomou dele e o pôs nas mãos do que estava vestido de linho, e o qual ele pegou e saiu. Veja o mistério aí. Os querubins, que Ezequiel chama de querubim com asa, com roda, com não sei o quê, e coisas mais, também dá a entender que é um homem. Como mencionei, querubim significa tirado do fogo ou queimado do fogo. Um contexto disso e que esclarece, e eu não estou querendo tumultuar o ambiente, não é isso, mas Moisés, quando ele desceu do monte pela primeira vez, está escrito que ele teve que colocar um véu sobre o seu rosto para que os filhos de Israel pudessem olhar para ele. Naquele momento, ele era um querubim. Por quê? Porque ele foi tirado do fogo. Então, essa palavra querubim, para ser um anjo de 6 asas, não está nada bem explicado esse negócio aí. Não está nada bem explicado esse negócio. Nós temos que entender que está se tratando de algo que o profeta também não conhecia. Ele está apenas dando um relato de alguém que está tendo uma visão transcendental. É isso que ele está fazendo aqui. É isso que o profeta Ezequiel está fazendo. Então vamos dar continuidade aqui. Verso de número 8. E apareceu nos querubins uma semelhança de mão de homem debaixo de suas asas. Isso confirma que de dentro do querubim tinha alguém lá. Tinha homens lá dentro do querubim, certo? É o que o texto está dizendo. E apareceu nos querubins uma semelhança de mão de homem debaixo de suas asas. É o que o texto bíblico está dizendo aqui, que dentro do querubim tinha alguém que tinha semelhança de um ser humano, que tinha semelhança de um homem, de uma pessoa. É disso que o profeta está tratando aqui. Então, eu não posso aplicar esta palavra querubim como sendo um anjo de 6 asas, que tem roda, que tem não sei o quê, que tem asa, e que tem gente que anda dentro, que tem poltrona na cabeça. É a parte superior que ele chama no capítulo 1, a cabeça do querubim, ou as cabeças dos querubins. Verso 9. Então olhei, e eis que 4 rodas junto aos querubins, uma roda junto a um querubim, e outra roda junto a outro querubim. E o aspecto das rodas era como a cor de pedra de berilo, uma referência a metal, uma referência a um tipo de metal. Esse tipo de metal, Ezequiel está relatando que essas rodas eram rodas de metal. Ele está citando algo que ele conhece, que é o berilo. Então ele está dizendo que parecia muito com berilo essas rodas. Veja que tinha uma roda no meio de outra roda. Veja o aspecto de uma nave espacial aí. Andando estes, andavam para os 4 lados deles, não se viravam quando andavam, mas para o lugar para onde olhava a cabeça, para esses seguiam, não se viravam quando andavam. Aqui é muito importante nós relatarmos que esses objetos, esses OVNIs, esses objetos que Ezequiel está chamando de querubim, eles não necessitam fazer manobra. Quando ele diz que andava dos 4 lados, é que esses objetos voadores, esses objetos que ele chamou de querubim, não necessitam fazer manobra de jeito nenhum, porque para todos os lados que for é frente. É uma tecnologia que é totalmente desconhecida dos homens da Terra, dos terrestres. É uma tecnologia extraterrestre. É uma tecnologia que vem dos céus. Eles não precisavam fazer manobra. Para onde a cabeça, ele chama aqui a cabeça queria seguir, para onde a cabeça olhava, é para esse lugar que os querubins se dirigiam. Agora veja, o verso 12. E todo o seu corpo, as suas costas, as suas mãos, as suas asas e as rodas que o querubim tinha estavam cheios de olhos ao redor. O que é que ele está mencionando aqui? Que essas rodas estavam cheias de olhos ao redor? É como se fosse janelinhas de um avião, como nós contemplamos o avião, e Ezequiel não conhecia esse aspecto, essa situação. Ele está contemplando algo que é de vidro e ele está chamando de olhos.
Então, Ezequiel está vendo um objeto que tem várias janelas ao seu lado, um objeto arredondado, o qual ele chama de querubins, e que estava cheio de olhos ao redor. Já sabemos pelo contexto do conteúdo que não são olhos, mas janelas, como se fossem as janelas de um grande avião. E Ezequiel está chamando isso de olhos. Por quê? Porque ele não conhece aquilo que ele está vendo. E ele está relatando apenas a sua visão e dizendo que esta visão se trata de querubins. Como nós explicamos, a palavra querubim significa tirados do fogo. Agora veja o verso 14. E cada um tinha 4 rostos. O rosto do primeiro era rosto de querubim. O rosto do segundo, rosto de homem. O rosto do terceiro, rosto de leão. E o rosto do quarto, rosto de águia. Claro que aqui é o formato do objeto que ele está contemplando, está dentro de um aspecto da mitologia hebraica e de outras mitologias que existiam nos tempos do profeta Ezequiel, que se dizia que Deus andava em lombo de animais. Esta explicação está dentro de um campo mitológico. Este formato de animal é o que estava na cabeça do profeta, porque ele conhecia o contexto da sua época. Ezequiel não era alguém iletrado, era uma pessoa que vinha da questão sacerdotal e ele sabia o que falava nesse contexto de dizer que Deus andava em lombos de animais. É uma informação que eu estou te trazendo e que está dentro do campo da mitologia. E os querubins se elevaram ao alto. Estes são os mesmos seres viventes que vi junto ao rio Quebar. Então ele faz uma referência da sua primeira visão, que foi uma visão junto ao rio Quebar, quando ele teve a primeira experiência com os discos voadores que apareceram junto ao rio Quebar, quando ele teve contato com as naves espaciais que apareceram junto ao rio Quebar. E ele deixa claro que esses seres que ele viu agora no capítulo 10, bem posterior ao capítulo 1, são os mesmos seres que ele viu junto ao rio Quebar. E andando os querubins, andavam as rodas juntamente com eles. E levantando os querubins as suas asas para se elevarem de sobre a terra, também as rodas não se separavam deles. Veja que é um corpo anatômico, a anatomia dos querubins está sendo um corpo só, está tudo ligado em um corpo único. É rodas que giram, que têm asas, que está ligado por algo que está na parte superior, que ele chama de cabeça, formando a anatomia de um único corpo. Então, os querubins não eram separados das asas, não se separavam das rodas, não se separavam de nada. Era um corpo anatômico único, que tinha 4 rostos, como ele menciona, como ele está abordando. E ele diz, não se separavam dele. Dele quem? Dos querubins, das rodas, das asas e de tudo que compõe aquele corpo anatômico. Veja, parando eles, paravam elas são as rodas. E elevando-se eles, elevavam-se elas são as rodas. Porque o espírito do ser vivente estava nelas. Nelas quem? Nas rodas. Veja, essa palavra espírito aqui, ela não se coaduna com a realidade da coisa. Por quê? O que ele está chamando de espírito aqui, nada mais é do que a força motriz que impulsiona o objeto para que ele vença a gravidade e se eleve sobre a terra. Para que ele vença a gravidade e vá para onde o querubim se direcionar. Para onde ele direcionar, vai. Para a direita, para a esquerda, para o lado, para o outro. E o que ele chama de espírito, como nós mencionamos aqui, nada mais é do que a força motriz que impulsiona o objeto. Se eu estivesse vendo um avião, era com toda certeza as turbinas de um avião que seria chamado de espírito. Por quê? Porque o avião ele é impulsionado pela turbina que impulsiona todo o corpo do avião. Vamos ver o que o profeta Ezequiel continua falando e descrevendo essa visão dos querubins. Então saiu a glória do Senhor de sobre a entrada da casa,
e parou sobre os querubins. A palavra glória que ele está mencionando aqui, como já mencionei, é fumaça. Ele está vendo que quando os querubins alçam voo, eles soltam, eles liberam uma enorme quantidade de fumaça, na qual ele chama de glória do Senhor. Você sabia desse conteúdo que significa realmente fumaça, a qual o profeta Ezequiel está chamando de glória do Senhor? É isto que o texto bíblico está nos transmitindo. Então veja, só para você compreender, meu amado, a questão deste conteúdo. Se nós estamos falando de um corpo anatômico que tem asas, que tem roda, que tem olhos, que eu já expliquei essa situação, e que libera fumaça, que raio de anjo que é esse? Será que não está na hora de nós fazermos uma revisão dentro do conteúdo da angelologia? Que anjo que é esse que solta fumaça? Esse não é anjo. Você já sabe que isso não é anjo. Apesar do profeta estar mencionando de querubins, ele não chama nenhuma vez de anjo, mas ele chama de querubins. Só que a interpretação que os supostos sábios fizeram é que um querubim é um anjo de 6 asas, o qual nós estamos contestando aqui e trazendo a explicação desse capítulo 10 do livro do profeta Ezequiel, que é para abalar realmente as estruturas. A gente precisa conhecer as escrituras e saber o que nós estamos falando. E os querubins alçaram as suas asas e se elevaram da terra aos meus olhos. Quando saíram, as suas rodas os acompanhavam. E cada um parou à entrada da porta oriental da casa do Senhor. E a glória do Deus de Israel estava acima deles, sobre eles. Veja que ele diz que a glória do Deus de Israel estava sobre os querubins. Isto significa que estes querubins estão liberando fumaça. Agora pensa, raciocina e compartilha comigo aqui desse pensamento. Um anjo solta fumaça? Um anjo sai liberando fumaça e o profeta chama isso de glória? Pense um pouco para que a gente possa entender este conteúdo. Nesse contexto, Ezequiel vai dizer, no verso de número 13, e quanto às rodas, ouvindo eu, se lhes gritava roda, em algumas outras traduções bíblicas vai dizer turbilhão, em algumas outras traduções vai dizer gal. A palavra gal que você vai encontrar em algumas traduções bíblicas dentro desse verso 13, significa giratórias. Eu estou te trazendo de antemão o que significa o contexto dessa palavra. Então, você vai pegar algumas bíblias aí que vai estar escrito gal, e a palavra gal significa giratórias. Então, veja, no seu entendimento, essas rodas são anjos? Essas rodas giratórias são anjos? Que algumas traduções bíblicas chamam de turbilhão? Veja o poder de uma nave espacial como essa. O que Ezequiel está contemplando é realmente uma nave espacial, não há dúvida disso. Não podemos mais ter dúvida disso. Diante do que nós estamos vendo ocorrer nos nossos dias, o aparecimento de vários OVNIs, que a mídia e os governos querem chamar de drones, que são drones. Imagine se um drone russo invadir o espaço norte-americano, o que é que acontece? Imagine se um drone chinês invadir um espaço de um outro país sem permissão para ver o que é que acontece. Isto, meu amado, é querer colocar chifre na cabeça de cavalo. Dizer que são drones que está aparecendo por esse mundão afora é querer colocar chifre na cabeça de cavalo. Mas não vai conseguir não. Por quê? Porque algo sobrenatural está realmente ocorrendo no mundo nos nossos dias. Algo sobrenatural está ocorrendo e não é num lugar só não, é no mundo inteiro. Se você pesquisar, você vai entender que os OVNIs estão sendo vistos pelo mundo todo. É para não deixar dúvida do que ocorreu. E o profeta Ezequiel, ele teve essa experiência, ele teve o contato com esses OVNIs, com esses discos voadores, ele teve o contato com esses objetos,
o qual ele chamou de querubim, que nós já explicamos o que significa o contexto dessa palavra. Para concluir este vídeo, vejamos então o verso de número 20. Estes são os seres viventes que vi debaixo do Deus de Israel, junto ao rio Quebar, e conheci que eram querubins. Veja que ele está chamando de querubins. Então, o que era o querubim? Um objeto voador, não resta dúvida. E quando se diz que ele viu debaixo do Deus de Israel, é uma referência a alguém que está sentado no trono, na poltrona, dentro do querubim, que nós sabemos que pode ser realmente um representante de Javé ou o próprio Javé, ou um representante de Javé ou o próprio Javé que está pilotando este objeto que Ezequiel está contemplando aqui. Para concluir, o verso 21 diz: cada um tinha 4 rostos, e cada um 4 asas, e a semelhança de mão de homens debaixo de suas asas. Por que tinha semelhança de mão de homens debaixo das asas que Ezequiel está vendo? Essa semelhança de homem é alguém que está dentro. Então era um objeto que estava sendo conduzido por alguém, que ele viu as mãos de pessoas que estavam dentro deste tal anjo, se você quiser entender desse contexto, só para a gente concluir, que estava dentro desse objeto que o senso, eu vou chamar aqui, o senso comum dos nossos dias, que querem colocar chifre na cabeça de cavalo, chama de anjo de 6 asas. E se for realmente um anjo de 6 asas, como você entende isso? Então você vai ter que explicar como que um anjo de 6 asas conduz gente que está dentro dele. Esta é a realidade nua e crua. Doa a quem doer e machuque quem machucar. Eu não estou aqui para alisar. Eu estou aqui para trazer a verdade de um contexto bíblico que precisa ser esclarecido diante da eminência do que está ocorrendo nos nossos dias. Você entende assim também? Não entende? Deixa aí nos comentários se você entende, se você não entende. Deixe nos comentários que nós estaremos analisando o teu comentário e respondendo o teu comentário. E a semelhança dos seus rostos era a dos rostos que eu tinha visto junto ao rio Quebar. O aspecto deles e eles mesmos, cada um andava diante do seu rosto. Esse andar aqui é se deslocar nos céus, é se deslocar no espaço que o profeta Ezequiel está dizendo. Como você entendeu este conteúdo? Como você entendeu esta visão do profeta Ezequiel e a forma que nós estamos abordando aqui a visão do profeta Ezequiel? Deixe aí nos comentários. Vai ser muito importante o teu comentário. Eu concluo este vídeo dizendo que o Eterno, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele te alcance e te abençoe onde você estiver. E lembre-se, procure adquirir conhecimento, porque conhecimento é um desvio na estrada do agora é tarde.